O programa de hoje tem a produção de Luciana Maciel, Nívia Ramos, participação de Arthur Barcelos, Rubens Salomão, Samuel Estraioto e de Jordana Ágata, que já está comigo aqui no estúdio. Oi, Jordana, ótima tarde para você. Oi, Jéssica, ótima tarde para você. Boa tarde especial para você que nos acompanha aqui no Sagres em Tom Maior. Uma ótima quinta-feira a todos. E como adiantei agora há pouco, hoje nós vamos falar sobre psoríase. De acordo com informações da ONG Psoríase Brasil, a doença comete mais de 125 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil são mais de 5 milhões de portadores da doença. E nessa data, que é celebrado o Dia Mundial e Nacional de Psoríase, nós vamos conversar a partir de agora com a médica dermatologista Juliana do Vale Lima, para explicar mais sobre a doença. Doutora Juliana, ótima tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, obrigada. Doutora Juliana, comece explicando para a gente aqui, quem nos acompanha no Tom Maior, no Sagres Online, aqui na TV Sagres, o que é a psoríase? A psoríase é uma doença inflamatória da pele que pode aparecer com manifestações desde manchas avermelhadas, com descamação, coceira, ressecamento da pele e pode acometer qualquer parte do corpo, inclusive o couro cabeludo, as articulações e as unhas também. Doutora Juliana, você falou que ela pode aparecer, mas como que isso acontece? Quais são as causas dessa doença? Então, a causa ainda é desconhecida, mas até hoje sabe-se que ela tem um fundo autoimune, genético, né? A pessoa tem que ter a predisposição para desenvolver a doença e alguns fatores ambientais podem contribuir para o desencadeamento da doença também. Então, a gente considera uma doença multifatorial, não é uma doença de causa única, na verdade. Quais são esses fatores ambientais que podem contribuir? Então, o frio é um fator importante, a gente percebe piora do quadro e às vezes até o surgimento da doença em quem tem a predisposição nos períodos mais frios, porque nesse período a pele tende a ficar mais ressecada, o que pode predispor o surgimento de lesões. Outro fator importante ambiental é o estresse emocional, a gente vê que pode piorar o quadro de psoríase também. E o fato de coçar, de manipular as lesões também pode contribuir para a piora do quadro. E tem alguma coisa, doutora, que a gente pode fazer para evitar essa doença? Evitar especificamente não, tem como a gente melhorar bastante. Hoje em dia a gente tem tratamentos, vários tipos de tratamento, de acordo com as fases da doença. A gente pode melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. E o mais importante que a gente tem que frisar nesse caso é que a psoríase não é uma doença contagiosa, porque até hoje tem ainda muito preconceito sobre essa doença. As pessoas acham que essas lesões, às vezes, por ficarem muito expostas na pele, muito intensas, muito evidentes, podem ser contagiantes. Tá certo, doutora. A senhora falou sobre o preconceito, a gente está vendo algumas imagens de pessoas que têm psoríase, como ela se manifesta na pele das pessoas. O convívio, né, social das pessoas que são portadoras dessa doença deve ser difícil, porque, como a senhora disse, ainda há muito preconceito. Isso também, com certeza, pode gerar prejuízos à saúde mental dessas pessoas, certo, doutora? Sem dúvida, alguns pacientes acabam desenvolvendo quadros de ansiedade que fica pior, que pode ainda piorar a doença, né? Então, tratamento multidisciplinar com esses pacientes, não só com dermatologia, mas também, às vezes, com psicólogos, psiquiatras, porque eles sofrem bastante preconceito até hoje. Doutora, há alguma maneira, alguns alimentos, por exemplo, que pioram ou que podem melhorar a psoríase? Então, é indicado sempre que esses pacientes tenham hábitos saudáveis, não só alimentares, mas como atividades físicas, né? Porque isso contribui bastante para reforçar o sistema imunológico desse paciente. E alimentos seriam verduras, frutas, ingesta de líquido, e a gente sabe também que a exposição solar feita de forma adequada e sob orientação do médico dermatologista pode ser benéfica para esses pacientes também. Então, até onde a gente percebeu, a psoríase pode aparecer em qualquer parte do corpo e se a imunidade do paciente abaixar, pode agravar.
Sim, porque como ela é uma doença autoimune, toda variação da imunidade desses pacientes pode contribuir com a piora da doença nos pacientes predispostos. Então, doutora, a pessoa que é portadora de psoríase, ela se enquadra naquele grupo de risco para a Covid-19 também, já que ela pode ter imunidade baixa? Na verdade, não é bem uma imunidade baixa que ela tem. Ela tem o próprio organismo que produz células que acabam atacando a pele, que acaba tendo uma proliferação maior, por isso que tem essas lesões descamativas. Como a parte genética é muito importante, a gente não pode falar que esses pacientes têm imunidade baixa, porque tem outros fatores que contribuem para a doença. Mas a gente sabe que os pacientes que já estão em tratamento, que podem ser feitos com medicações que alteram essa imunidade, devem ser mantidos durante essa pandemia da Covid-19. É importante que os pacientes não parem de usar as medicações, porque podem agravar a doença. Doutora, falando agora de tratamentos, para o couro cabeludo, o que é bom fazer? Para as unhas também, a gente viu algumas imagens aí de psoríase nas unhas. Sim. Então, o mais importante é, primeiro, a avaliação do médico dermatologista para diferenciar a psoríase de outras doenças que podem dar lesões semelhantes. Por exemplo, a dermatite seborreica, que é a famosa caspa no couro cabeludo, por vezes é confundida com a psoríase do couro cabeludo. Então, primeiro, tem que se fazer essa diferenciação para indicar o melhor tratamento. Geralmente, nesses casos, a gente usa alguns shampoos neutros e, às vezes, alguns medicamentos também nessa região que têm ação anti-inflamatória. Então, nesse caso, é sempre importante estar fazendo um tratamento, um acompanhamento com o dermatologista, né? Não pode ir por receita milagrosa da internet, né, doutora? Porque, às vezes, igual quem está nos acompanhando na Sagres TV e no YouTube, viu muitas imagens de psoríase nos pés, né, na sola dos pés. Isso. Então, tem muito aquela coisa de, passa sebo de carneiro, mas não é verdade. A gente precisa de ter esse tratamento. Então, esse tratamento, ele é feito com base em medicação que a gente ingere ou medicação externa mesmo, já na lesão? Certo. A indicação do tratamento, ela vai de acordo com o quadro que o paciente tem. Alguns quadros mais leves, com menos lesões, geralmente a gente consegue um bom controle, uma boa resposta com medicamentos tópicos, que a gente chama, né? Que são as pomadas, os emolientes e hidratação da pele. Para esses pacientes é fundamental. Em quadros mais graves, que tem maior número de lesões mais extensas, às vezes até de difícil controle só com o uso de pomadas, de tópicos, a gente tem que entrar também com medicamentos orais e às vezes até com alguns injetáveis. Nós estamos conversando com a médica dermatologista Juliana do Vale Lima. Doutora, falando agora sobre tatuagens. Quem tem psoríase pode fazer tatuagem? E a pessoa que já tem a tatuagem já tem que ter um cuidado especial? Então, a psoríase é uma doença que pode desencadear um fenômeno que é o surgimento de lesões em áreas de trauma. Então, os pacientes que têm a doença ou a predisposição podem, quando for fazer uma tatuagem, ter lesões nessa região. Então, tem que ficar em alerta. O ideal é que não se faça, porque tem um risco de surgir lesões nessas áreas. Outro ponto, doutora Juliana, há alguma faixa etária de idade em que essas lesões começam a aparecer? Algum estudo relacionado a isso? Sim, a gente vê que a psoríase é mais comum entre os 30 e 40 anos e entre os 50 e 70 anos. Mas é importante lembrar que pode acometer qualquer idade, inclusive crianças e adolescentes. E doutora, a psoríase ela também pode atingir as articulações? Pode sim, em alguns casos o paciente, digamos assim, abre o quadro de psoríase com artrite psoriásica, que é a inflamação das articulações. Então, é importante também os pacientes que têm dor nas articulações recorrentes, que não melhora com medicamentos comuns. É sempre importante procurar o reumatologista, que também é capacitado para fazer esse tipo de diagnóstico, e o médico dermatologista. Em alguns casos, o paciente fica só com alterações nas articulações, para depois abrir o quadro na pele. Nesse caso de manifestar só nas articulações, o diagnóstico ele é mais difícil? Sim, aí a gente considera até mesmo um desafio diagnóstico nesses casos. E, por exemplo, pessoas que consomem bebidas alcoólicas com frequência, elas têm mais chances de desenvolver a psoríase ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
A gente sabe que tanto a questão da bebida alcoólica, do cigarro, pode piorar o quadro de pacientes predispostos e pode também abrir o quadro daqueles pacientes que ainda não têm lesões, mas que têm a predisposição para desenvolver. Porque tudo isso contribui para geralmente uma vida mais estressante, mais desregulada, que pode piorar o quadro da doença, sim. A gente tem falado também, doutora Juliana, que a psoríase tem um fator genético, né? É isso mesmo? Sim. Então, como que eu posso saber se eu tenho predisposição à psoríase? Eu tenho que fazer exames de rotina, por exemplo, se a minha mãe tem, é possível que eu vá ter também? Não necessariamente. A gente vê casos mais comuns em parentes, às vezes, de primeiro e segundo grau, um tio ou um avô que tem, não necessariamente os pais. E, então, tem um risco, sim, maior daquela pessoa ter a doença, desenvolver ao longo da vida a doença. Por isso que é importante um acompanhamento especializado naqueles casos que tem histórico na família, mas não necessariamente a pessoa vai ter a doença. E quais são os sintomas? Então, geralmente, na pele, quando a gente faz o diagnóstico de psoríase, geralmente o paciente inicia-se com algumas manchas avermelhadas na pele, junto com descamação, rachaduras, ressecamento e até coceira. No couro cabeludo, como eu disse, ela pode ser muito semelhante ao quadro de caspa, com também descamação, vermelhão e muita coceira. As lesões de psoríase também podem aparecer nas mãos quanto nos pés, com lesões semelhantes, descamativas, que coçam bastante e que às vezes não respondem só ao uso de cremes comuns. Doutora, a Jordana falou agora há pouco sobre bebidas alcoólicas e eu vi algumas coisas na internet e queria saber se é mito ou é verdade. Falando que pessoas com psoríase não podem beber leite, também não pode beber café. É verdade ou é mito, doutora? É mito, não tem nenhuma contraindicação específica de algum alimento que vai causar ou piorar a psoríase. A gente sabe que alguns alimentos que têm maior carga glicêmica, por exemplo, aqueles pacientes que têm predisposição a ter diabetes ou que têm alguma disfunção dislipidêmica, hipertensão, tem que ter uma dieta mais regrada, né? Até para não piorar esses quadros que podem vir associados com a psoríase. Mas não tem contraindicação específica de nenhum alimento, nada comprovado cientificamente. E falando de diabetes e de hipertensão, a psoríase ela pode aumentar as chances da pessoa, do paciente desenvolver essas doenças? Pode. Na maioria dos pacientes, a gente sempre faz um acompanhamento dessas outras comorbidades também, porque elas podem vir associadas, tem um risco maior, sim, desses pacientes terem essas alterações. Doutora, depilação a laser. Quem tem psoríase pode fazer esse tipo de procedimento também? Então, ela não é totalmente contraindicada. A depilação a laser acaba fazendo um trauma na pele. Como eu disse anteriormente, traumas na pele da pessoa que tem psoríase pode desencadear o surgimento de novas lesões naquela região. Então, se a doença estiver bem controlada, tiver feito um acompanhamento adequado, pode-se tentar fazer, né? Sempre com acompanhamento, vendo como que vai responder inicialmente, se não vai desencadear a doença. Mas com restrições, sim. Esses pacientes têm que ter um cuidado a mais. Doutora, a psoríase ela surge em momentos de crise, ela é uma doença contínua. Quanto tempo pode durar uma crise, se for assim, não contínua? Sim, ela é uma doença que a gente chama de cíclica. Ela pode ter períodos de piora, de melhora, de remissão, de acordo com os fatores que podem piorar, como a gente está discutindo aqui, e com o tratamento adequado. Essas doenças ela pode remitir e ficar por longos períodos, tanto em crise quanto em remissão. Isso vai de cada paciente, de acordo com o tratamento e com o estilo de vida, como a gente falou, que também interfere bastante na doença. Falando então de tratamentos, houve avanços nos últimos anos em relação ao tratamento da psoríase? Sim, apesar da gente não ter cura ainda para psoríase, hoje a gente tem os imunobiológicos que recentemente também foram liberados pelo Sistema Único de Saúde, que são medicamentos que têm geralmente uma resposta muito interessante nos pacientes com psoríase grave, principalmente. Eles conseguem ter uma qualidade de vida e às vezes remissão total das lesões do corpo. E, doutora Juliana, há direitos específicos para pessoas que têm a psoríase? Você acabou de falar que elas podem pegar o medicamento no SUS, né? Mas esse tratamento ele é todo feito pelo Sistema Único de Saúde. Como que funciona? Exatamente,
feito pelo Sistema Único de Saúde, o paciente passa por uma avaliação com um especialista para poder saber qual que é a gravidade daquela doença. De acordo com a gravidade, tanto em relação às lesões, quantidade de lesões, extensões e qualidade de vida também, que a gente avalia durante a consulta, aquele paciente tem indicação ou não de ter acesso a essa medicação. Voltando um pouquinho na parte do diagnóstico, doutora, como a gente faz então para não confundir a psoríase com uma simples alergia ou outra coisa relacionada à pele? Sim, ela pode ter lesões semelhantes, inclusive, como você disse, alergias, micoses. Então, a gente acaba avaliando o quadro do paciente porque ela tem predileções por algumas áreas, como cotovelos, joelhos. Então, quando a gente vê lesões nessas áreas, a gente já fica mais tendendo para a psoríase mesmo. Mas, em alguns casos, a gente precisa fazer uma biópsia de pele, que é um exame que a gente retira um pedacinho de pele para mandar para o laboratório para poder diferenciar das outras doenças. Se alguém que está nos acompanhando agora, se ela tem psoríase, quais são os cuidados que ela deve ter no dia a dia? O principal é a hidratação correta da pele, usar um hidratante de qualidade, principalmente. Os cuidados com o banho é fundamental também. O banho tem que ser um banho mais rápido, não muito quente, evitar o uso de buchas ou qualquer outro material abrasivo que possa irritar mais ainda a pele, e ingesta de líquido para hidratar a pele também, que a gente fala de dentro para fora, né? Isso é importante. O principal seria essa hidratação aí. Essa questão de tomar sol, tem alguma recomendação ou contraindicação? Sim, a gente sabe que a exposição solar, inclusive nos tratamentos da psoríase, a gente chama de fototerapia, que é uma cabine de luz ultravioleta, que pode melhorar, o paciente fica alguns minutos nessa cabine, alguns dias da semana, e pode melhorar bastante a doença. E a exposição solar em casa também, ela pode ser benéfica, mas é importante sempre com a orientação do especialista, porque o excesso de sol pode piorar a doença. Doutora Juliana, já para finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, já que hoje é celebrado aí o Dia Mundial e Nacional de Psoríase, deixar sua mensagem para as pessoas que têm, em relação à prevenção também, à conscientização, já que ainda há muito preconceito em torno dessa doença. Exato. Eu acho que o preconceito é o que mais adoece as pessoas que têm psoríase, porque elas sofrem muito ainda com a discriminação, as pessoas não querem chegar perto, não querem conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente, essas pessoas acabam sofrendo muito. A psoríase não é contagiosa, eu acho que é o principal ponto que eu quero deixar claro aqui, e tem tratamento. As pessoas hoje, com tratamento adequado, acompanhamento correto da psoríase, ela pode ter qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Então, se você tem alguma lesão sugestiva, parecida com essas que vocês viram aí nas fotos, ou já tem um diagnóstico confirmado de psoríase, não deixe de acompanhar com seu médico, não deixe de procurar um especialista para saber o diagnóstico e o tratamento mais adequado para o seu caso. Conversamos então com a médica dermatologista Juliana do Vale Lima. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Tom Maior. Obrigada até a próxima. Jordana Ágata, muito obrigada também pela sua participação, até amanhã. Até amanhã, Jéssica Dias. Grande abraço para você também que está nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior. Continue conosco. E daqui a pouquinho a íntegra dessa entrevista já vai estar disponível no nosso portal, o sagresonline.com.br. Tom Maior faz uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.